Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo a uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal. Hoje o que trouxe a mim aqui especialmente foi uma notícia ruim que tivemos essa semana, que foi a morte do Tom Veiga, o Louro José. E aí me impulsionou a voltar a falar para vocês com mais força sobre a prevenção do AVC, o acidente vascular cerebral. Para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Araújo, sou médica neurologista especialista em AVC. O acidente vascular cerebral, o AVC, que também muitas pessoas conhecem ainda como derrame cerebral, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. E eu vinha falando com mais frequência do isquêmico porque é o mais frequente, 85% dos casos dos AVCs são isquêmicos. Agora eu vou dar ênfase numa série de vídeos sobre o AVC hemorrágico, que foi a causa do AVC do Tom Veiga. O AVC hemorrágico ele pode ser tanto por um coágulo de sangue dentro do cérebro, um rompimento de uma artéria lá dentro que forma um sangramento, quanto um derramamento de sangue difusamente pelo cérebro, que é a hemorragia subaracnoide, que foi a causa do Tom Veiga. A hemorragia subaracnoide, a maioria das vezes, é causada por um rompimento de um aneurisma. O que é um aneurisma? Aneurisma é uma formação irregular, uma formação errada, que acontece dentro da artéria. A artéria é como se fosse um caninho e aí forma uma bolsinha frouxa que facilmente pode se romper porque é mais frágil. É uma variação mesmo dessa artéria, uma maneira irregular dessa artéria estar formada. E isso é o aneurisma. E esse aneurisma, por ser uma parte mais frágil dessa artéria, ele pode estourar, se romper e causar esse derramamento de sangue difusamente pelo cérebro, que é a hemorragia subaracnoide. Então, gente, muitas pessoas podem ter aneurisma e não sentir nada, porque geralmente ele não causa sintomas. O sintoma acontece quando ele se estoura, quando ele se rompe e dá esse derramamento de sangue, e aí é chamado uma hemorragia subaracnoide, uma das causas do AVC hemorrágico. E por que forma aneurisma? Por que ele se rompe? E aí a gente vai falar nessa série de vídeos das causas e dos fatores de risco. Para vocês já saberem que eu prometi falar hoje os principais fatores de risco, tanto para a formação quanto para o rompimento do aneurisma, são a pressão alta, o tabagismo e o excesso de bebida alcoólica. Nenhuma novidade para vocês, eu venho falando bastante desses fatores de risco. Tem que prevenir a pressão alta fazendo check-up regular. Acima de 35 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, precisa checar a pressão alta no cardiologista. E quem já sabe que tem pressão alta, tomar o remédio certinho. Tabagismo precisa parar, a bebida também precisa ser em pequeníssimas quantidades. O seu médico vai poder te orientar individualmente sobre isso. E para prevenir a formação e o rompimento do aneurisma, além de controlar esses fatores de risco, a atividade física, o exercício físico regular, que foi a campanha principal desse ano do AVC. Então vejam que não é novidade como prevenir, quais são os fatores de risco. A gente precisa apenas entender que realmente eles são verdadeiros e que funcionam. E às vezes a gente, para se alertar, para entender mais, precisa de um caso mais próximo, mais triste, mais real, como foi o caso do Louro José. Então vão me acompanhando aí durante essa semana que eu vou falar da incidência, de qual é a frequência de que isso acontece na população, das causas, de mais detalhes da prevenção, do tratamento para quem descobre que tem um aneurisma, de como você descobrir que tem um aneurisma sem precisar ter um sintoma, sem precisar que isso aconteça de maneira tão grave. Ele acontece dando sintomas principalmente de uma dor de cabeça muito súbita, e os outros sintomas de AVC em geral que eu já comentei para vocês. A diferença é que geralmente é muito mais grave, como eu já comentei antes, até 20% das pessoas podem nem chegar ao hospital, podem morrer subitamente e apenas 1/3 delas podem se recuperar totalmente depois de ter um aneurisma. Então é uma doença muito catastrófica. Me acompanhem, vamos continuar falando sobre isso essa semana. Muito obrigada!